falar para vocês boa noite. A paz de Jesus, tudo bem? Ok? Então, eu ia falar assim, vamos sentar. Aí eu esqueço que eu estou aqui à frente, eu não posso sentar. Então, o que vocês sentem, eu fico de pé um cantiquinho. Bom, para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente, recebendo esse convite de vocês. Era para mim ter vindo segunda-feira passada, se não me engano. E aí segunda-feira passada veio a Maria Augusta, não foi? Foi, né? Aí a Maria Augusta veio no meu lugar. Quer dizer, hoje seria, acho que seria pela Maria Augusta, então estou vindo. E aí semana passada eu estava viajando, estava para fora, não ia chegar aqui a tempo. E então foi onde que eu pedi que trocasse. E quase que não deu para me chegar aqui também. Desculpa minha voz, que eu estava também numa pregação aí, tá? Desculpa aí a voz. Mas pediram para falar sobre o tema aqui, pais que amaldiçoam os filhos. Eu sei que falar assim a grosso modo, né? Perguntar, quem é pai aqui? Tem pai aqui que vai levantar a mão, né? Eu sou... Quem é mãe aqui? Tem mãe aqui que vai levantar a mão. Seria um absurdo perguntar para vocês... Vocês amaldiçoam seus filhos? Já sei a resposta. Vocês vão falar? Não. Até parece que eu convivo com vocês, né? Mas é essa a resposta de cada um. Mas só que é o seguinte: a maldição acontece quando eu estou irado. A maldição acontece quando eu estou nervoso. Quando as mulheres estão nervosas. As mulheres que eu falo, as mães. Tá? Quando eles estão nervosas, aí acontece a maldição. Porque quando você, usar aqui uma palavra aqui do jovem, quando você está de boa, você não consegue falar, amaldiçoar alguém. Você não consegue falar um palavrão, a não ser aquelas pessoas que têm o vício de falar palavrão. Ela sorrindo fala, e fala aquele palavrão. Né? Nervoso então... 10 vezes mais, né? Mas eu chamo a atenção para aquelas pessoas que não falam isso. Mas que quando você está na bronca, quando você está irado, talvez você não consiga expressar a palavra, um palavrão, mas você sabe que vem um palavrão na sua mente. E eu não vou perguntar aqui quem é que sente isso, eu tenho certeza que muita cabeça vai fazer assim, ó. Porque você não consegue xingar, você não consegue expressar a palavra, você não consegue soltar a palavra, mas a palavra está na sua mente. Você se expressa com o seu pensamento um palavrão. Por exemplo, se eu começo aqui na frente falar um monte de bobeira aqui, eu tenho certeza absoluta que vai chegar na mente de alguém aí e falar, puxa vida, o que esse negrão veio fazer aqui? Só falar asneira. Só veio falar asneira. Será que não tinha ninguém melhor? Não, né? Será que não tinha ninguém melhor? Falar asneira. Então, são palavras que vêm, e são os pensamentos que vêm, e muitas das vezes a gente começa, talvez não expressar, mas ficou na mente. E se eu começo a comungar com esse pensamento, eu já estou concretizando. São Paulo fala isso. Então veja bem, para não fugir muito, a maldição acontece quando eu estou irado. Então quando você está na bronca, gente, olha só para você ver, se você, e eu acredito que tem pessoas aqui que tem isso. Você está andando normal, para a rua, está andando, de repente você tropeça, leva aquele tupicão, puf, quem é que vai? A cabeça do dedo, né? Lógico. Tem certeza que você pensou em falar um palavrão. Nossa Senhora. Ué. É normal isso? Não, lógico que não. Fala, você é normal? Não, não é. Então, o quanto nós precisamos ser deixados trabalhar pelo Espírito Santo, o quanto nós precisamos ser modelados pelo Espírito Santo para não causar maldição. Gente, quantas e quantas famílias hoje vivem o inferno?
Mas vive o inferno por quê? Muitas das vezes o pai, ele incendeia o seu lar. Muitas das vezes o pai incendeia ali a sua casa, incendeia ali os seus filhos. Queira Deus que ele incendiasse pelo Espírito Santo, queira Deus que ele incendiasse a sua família pelo Espírito Santo, mas não é assim. Muitas das vezes o pai é alcoólatra, muitas das vezes ele começa a falar, e são palavras de maldição que ele vai jogando dentro de casa. Olha só, se nós pegarmos a palavra em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 6, se não me engano, deixa eu ver. É isso mesmo. Tiago 6. Tiago 3, 6. Amém? Diz assim a palavra: também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E, sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Incendeia o curso da nossa vida. O que é incendiar o curso da nossa vida? Gente, se eu na minha casa, se eu começo a falar, palavras, ele proferindo palavras de palavrão, falando um monte de coisa, toda a minha família, toda, está sendo contaminada. Está sendo contaminada. Então, quando o pai, ele amaldiçoa, como que o pai amaldiçoa a filha ou o filho, né? Ele sorrindo? Não. Às vezes o pai, né, está ali, usando a palavra, está de boa, tranquilo, tal. De repente o filho quer uma coisa. Não. O pai, mas não. O pai, mas não, eu já falei que não. E aí irrita o pai. Irrita o pai. Mas por que te irrita? Por que te irrita? Por que você não é dócil? Por que você não continua sendo dócil? Aí você, sem querer, você se solta, você fala uma palavra que não é de um bom agrado. Você fala uma palavra amaldiçoando o seu filho que você não perceba. Que você não percebe. Gente, desculpa, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu tenho pedido para Jesus, Jesus, tira aí o freio da minha boca aí, porque eu preciso falar. Gente, mas quantos pais, quantas mães falam para o filho assim, vai a... É isso. Vai a merda. O que está querendo dizer para o filho? O que está querendo dizer para a filha? Olha, você não é nada. Você não é nada. Gente, então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Quantas vezes eu vejo isso aí, eu escuto. Talvez vocês escutam isso. Tem aí um menininho aí, uma menininha, que é levadinho, né? Essas palavras que fala, né? Nossa, mas ele é levado. Olha, eu não sei, parece que tem uns 10 dentro dele. Mas 10 o quê? Coitadinho do menininho. Ou da menininha. Olha, nossa senhora, parece que tem um 10. Mas 10 o quê? Gente, é isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. É isso que nós temos que tomar muito cuidado. Gente, o diabo está aí. O diabo só quer a sua autorização para ele infernizar a tua vida. E sem autorização ele já atormenta você. Sem a sua autorização ele já atormenta e você sabe disso. Mas você dando livre acesso ao diabo a perturbar você e a perturbar seu filho. Gente, como que ele perturba? Como que ele perturba? Esses dias me chamaram para fazer uma oração para uma criança. Eu fui orar. E aí eu perguntei assim para os pais. O menino deve ter o quê? 6, 7 anos. Ele tinha medo de dormir. Mas por que ele tem medo tanto assim de dormir, gente? Perguntava para eles, não sei. Aí eu falei assim, olha,
Qual é a programação da TV? O que ele está vendo? Não, é normal. Um desenhinho, isso e tal. Normal. Tá. Mas e na hora dele dormir? Como é que é? Ah, sabe o que acontece? A gente faz o seguinte. A gente quer ver a novela. E como a novela é meio pesada para ele, então a gente pede para ele dormir. A gente pede para ele dormir. Vai dormir? Não. Vai dormir? Não. Ó, tá legal. Você não vai dormir, né? Mas você vai ver. O bicho vai dormir com você. Porque você está sendo desobediente ao seu pai. Vai dormir. Gente, como que aquela criança vai dormir? Como que aquela criança vai dormir? O bicho. Ela já vai pensar em quê? Justamente isso que vocês acabaram de pensar, o próprio diabo. O próprio diabo. Gente, eu estou falando, nós autorizamos o demônio a agir nos nossos filhos. Nós damos livre acesso a ele. E quando nós falamos assim, olha, se você não for dormir, agora o bicho vai dormir com você. Nós sabemos que ele, o demônio, é o pai da mentira. Se eu disse isso para o meu filho, automaticamente o meu filho, quando entrar no quarto, ele vai ser perturbado, sim. Ele vai ser perturbado. Aquele meu filho vai ter medo de dormir. E vai causar ali um processo de insônia na vida do meu filho, para aquilo que eu falei. E aí depois o cara de pau chega e fala, eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando, e eu não sei o que está acontecendo com o meu filho não consegue dormir. Sim, não consegue dormir porque você fica falando palavra de maldição para o seu filho. Vocês estão entendendo? Gente, é perigoso demais. Olha só, é muito perigoso naquilo que nós falamos. Quantas e quantas pessoas hoje estão se arrastando aí no mundo, porque a mãe, porque o pai disse o seguinte para o filho, disse o seguinte para a filha, você é uma vagabunda, você é um vagabundo. Aonde que está essa pessoa hoje? Essa pessoa hoje, eu tenho certeza, não está aqui, mas essa pessoa está lá no mundo, essa pessoa hoje está traficando, essa pessoa hoje está se prostituindo, essa pessoa hoje está assaltando. Por quê? Por causa de uma palavra que eu disse, por causa de uma palavra que a mãe falou. Sua vagabunda, seu vagabundo. Gente, e aí a pessoa, ela quer fazer alguma coisa para mostrar para o pai, mostrar para a mãe que ele não é aquilo. E aí o diabo fecha todas as portas para ele. E abre uma, que é da droga. Abre outra, que é da prostituição. Vocês estão entendendo? Olha só. São palavras que nós falamos, são palavras que nós convivemos. Palavras que nós às vezes falamos. Olha, você não vai ser feliz. Você não vai ser feliz. E falando dessa palavra, você não vai ser feliz. Ontem, eu estava em Juiz de Fora, atendendo uma pessoa lá. Essa pessoa dizia para mim assim, Bosquinho, os meus pais não queriam que eu casasse com o meu marido. Quando ela falou isso, eu falei, bom, já sei o que aconteceu. Não precisava nem contar o final da história. Não precisava nem contar. E aí ela foi contando, meus pais não queriam, porque aquele homem, vamos dizer assim, não era um homem ideal para a minha vida, não era a pessoa ideal para a minha vida, tal, tudo bem. O que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com o casamento dela? Separou. Houve aí a separação. E aí depois o pai disse a ela, eu não te falei? Eu não te falei que não ia dar certo? Mas gente, muitas das vezes o pai inicia já com uma maldição sobre a filha.
Já inicia uma maldição. Às vezes ele não gosta da pessoa, às vezes ele não gosta. Não vai dar certo o seu casamento, já não vai dar certo, já não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí tem tudo realmente para não dar certo. Tem tudo para ser quebrado. Não diria assim quebrado a bênção de Deus. Não, mas tem tudo para dar errado aquele casamento. E aí depois funciona como um ponto de vitória para o pai. Aí agora sim. Como eu não te falei? Agora sim. Parece que ele fica feliz porque a filha separou. Porque a filha separou. Então, gente, olha só. O cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras. O tanto que nós temos que vigiar. Eu falava para vocês que eu tenho pedido para Deus tirar o freio da minha boca. Mas muitas das vezes eu peço para o Senhor colocar diante daquilo que é para mim falar. Eu peço para Ele tirar, vamos dizer assim, na pregação para mim anunciar a palavra. Para mim não ficar arrumando as palavras, entendeu? Para dizer. Não, de chegar e de ser direto, ser objetivo daquilo que Ele colocar no meu coração. Então veja bem, amado. Eu estava aqui dentro, na capelinha, orando para esse momento também, um pouco. E Deus colocava no meu coração uma coisa interessante. A gravidez. A gravidez, vamos dizer assim, é a iniciação, se um casal acabaram aqui de casar, e depois, amanhã depois, vem aí a gravidez, está se iniciando ali uma família, muito bem, muito bacana. Só que, a gravidez, quando a rejeição, a mulher, a menina, a mulher, ela já está grávida. E aí, ela rejeita aquele filho. Ela rejeita aquele filho. Ou ela rejeita aquela criança, como queira. Só que, hoje, por exemplo, nós temos o ultrassom. Hoje nós temos ultrassom. Parece que 2 meses, 3 meses, já sabe, já tem ali definição do sexo, né, da criança. Mas, a mulher, a mãe, às vezes ela, coitadinha, ela fica sempre fazendo aquela dependência do pai, né? Do esposo. O esposo sempre, o primeiro filho, sempre, ele quer que seja homem. Ele torce, vamos dizer assim, que seja homem. Mas daí depois que vive aquele momento, aí depois lá na frente ele pega e fala assim, aí ele recua, né? Não. Se vier com saúde, tá bom. Mas só que já fez um estrago, gente. Já fez um estrago. Já pensou? Eu ia dizer alguém, mas é eu mesmo. Já pensou? Alguém que me convida para ir na sua casa. Você vai e me convida para ir na sua casa. Ó, Bosquinho, chega em casa 10 horas. Tá, legal, chego lá 10 horas. Chego 10 horas. Na sua casa, bato. 10 horas. Aí chego. Você, poxa, Bosquinho, 10 horas ainda? Você já chegou? Olha só a recepção sua comigo. Você que marcou o horário para me chegar na sua casa. Você marcou 10 horas, eu estou sendo fiel no horário, chego lá 10 horas. E aí quando eu chego, você fala, poxa, mas já chegou. Já é 10 horas. Ou seja, você não está nem aí comigo. Não está dando nem a mínima com a minha presença. Assim também é a gravidez. Assim também é a gravidez. Você já fez um estrago. Mesmo que depois, não, entra, é uma brincadeira, entra, mas já fez um estrago. Já fez um estrago em mim. Então, é a mesma coisa na criança. Gente, quando nós rejeitamos os nossos filhos, quando há rejeição lá no ventre, lá já houve um estrago, já aconteceu um estrago, mesmo que depois você aceite, mas já houve um estrago, já houve uma ferida, e aquela ferida está lá dentro. Aquela ferida está lá dentro, até que o Senhor venha e toque, até que o Senhor venha e cure. Porque a rejeição, o que eu notei aqui? A rejeição, ou seja, eu não aceito. Isto é uma maldição inconsciente. Tá? Isso é uma maldição inconsciente. Porque eu não estou aceitando um plano de Deus na minha vida. Eu não estou aceitando um plano de Deus no meu casamento. Eu não aceito. É como se eu afrontasse o Senhor.
Eu não quero, eu rejeito. A minha atitude é de rejeição. Então, se eu rejeito, inconscientemente eu estou amaldiçoando meu filho. E aí, vamos dizer, partindo para um outro lado. Eu aceito meu filho. É homem. 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 O que acontece depois? Você vai ver, é uma menina. Veio um casal. Casal? É. Veio um casal de Guará, esses dias em casa, para me rezar. A mulher, ela está com depressão. Mas por que ela está com depressão? Ela está com depressão porque hoje o filho dela está tomando uma postura não masculina, mas sim feminina. Quando ela falou isso, eu logo já fui rapidinho com ela lá na gravidez. Como é que foi a aceitação do seu filho? Bom, primeiramente, eu aceitei muito, desde que fosse uma mulher. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Olha só como que aquela mulher, ela passou, como que aquela mãe passou para aquela criança todo o seu amor, como se fosse uma menina. Então hoje, o menino tem uma forte tendência homossexual. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, sim ou não? Ou estou indo muito rápido? Estou falando muito depressa? Não? Então tá. Então veja bem, gente, isso daí é algo que acontece entre nós. Isso acontece entre nós. Palavras de maldição, que eu pude aqui anotar, que muitas das vezes nós falamos, que nós ouvimos dos nossos pais. Você não vai ser feliz, você não vai casar com ninguém, você vai ficar para titia, ou você vai morrer sozinha, você vai morrer seca, você vai morrer seco, o seu fim é como um andarilho, morador de rua. Gente, são palavras que nós ouvimos. São palavras que nós ouvimos. Quantas e quantas famílias aí pronunciam esse tipo de palavra para os seus filhos? Quantos e quantos filhos, quantos pais falam assim para o filho: você é um tentado. Você é um atentado. Gente, e como que a vida daquele menino ou daquela menina transforma negativamente? Negativamente. Transforma muito. Transforma muito. Uma outra coisa antes de falar aqui, mais ainda de palavras, coisa que nós herdamos muito, de maldição. Por exemplo, o meu filho, ele chama Ezequiel, tá? Meu filho chama Ezequiel. Mas se de repente eu quero fazer uma homenagem ao meu pai foi muito amável, meu pai foi muito isso comigo, tal. Aí eu coloco o nome do meu filho que nasceu de Sebastião, que era o nome do meu pai, tá? Era o nome do meu pai. Gente, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes os nossos filhos estão sofrendo. Por quê? Porque existe algum laço. Pelo nome dos nossos antepassados, existe algo em nós. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Não, eu quero sim ao meu bisavô, ao meu tataravô, que chamava Francisco Eduardo. Aí eu estou colocando o nome de Francisco Eduardo. Mas quem foi o seu Francisco Eduardo? Foi um homem ruim. Mas muito mal. E aí o que acontece? Meu Deus, o meu filho, eu não sei quem que ele puxou, eu não sei quem que ele herdou, eu não sei de onde que ele herdou isso, mas o meu filho é ruim, gente, mas é ruim mesmo. Vocês estão entendendo? São consequências que nós trazemos, gente, também pelo nome. Também pelo nome. Então olha só, se nós pegarmos aqui e vemos também
a árvore, né, genealógica de Jesus, né? Quantas coisas boas aconteceram, mas quantas coisas ruins aconteceram também. Mas é algo que nós temos que colocarmos nos pés do Senhor. Uma outra palavra aqui. Eu já ouvi isso, gente, eu já ouvi. Já orei para pessoas assim, que já ouviu esse tipo de palavra. O dinheiro que você tem vai ser só para comprar remédio para você. Ou seja, você vai ser uma pessoa doente. Você vai ser uma pessoa doente. Uma outra palavra aqui. Você vai ser perturbado ou perturbada. Quando fala isso, o que acontece com a pessoa? A pessoa é envolvida com um grande medo. Um grande medo. O que acontece com a pessoa? A pessoa também, desse medo aqui, de ser perseguida, ela se sente presa, ela se sente amarrada. Muitas das vezes a pessoa se sente amarrada, se sente presa. Ela não consegue dar passo algum. Porque no outro dizer assim, de perseguição, muitas das vezes a pessoa sente realmente que está sendo perseguida, que tem alguém atrás dela. Que tem alguém atrás dela. Gente, olha só quantas e quantas coisas que nós, a gente pensa, eu diria assim para você, dentro desse ministério que o Senhor me colocou, eu tenho experimentado isso, experimentado o que eu falo, é de atender pessoas com esse tipo de problema. Então eu estou trazendo aqui para vocês, não é uma palavra qualquer, não é uma palavra qualquer, não, eu estou falando para vocês que isso existe, eu estou falando isso para vocês, que eu tenho orado para tipo de pessoas assim. Eu não sei o Geraldo, o Ciel, nem sabe o que eu estou falando, mas tudo bem. Aí, mas isso tem acontecido, gente. Quantas e quantas pessoas a gente tem rezado para esse tipo de coisa. Eu estava semana passada, que não deu para mim vir, eu não gosto de ficar falando senão, porque dá a entender que a gente quer, como é que fala? Se exaltar. Não, exaltado seja o nome do Senhor. Semana passada que eu não pude vir, eu estava para o sul, dando um encontro lá. E lá tinha uma menina de 15 anos, que ela sofreu um acidente. Ela, cadeirante, sofreu um acidente, então veio para a cadeira de roda. E aí o diácono lá pegou e falou assim, Bosquinho, eu vou trazer essa menina para você rezar por ela. Pô, rezar a gente reza. A gente reza por ela. E aí no domingo, essa menina estava lá. Andréia é o nome dela. Estava lá. E quando eu comecei a rezar por essa menina, ou melhor, quando nós começamos a rezar por ela, pedindo a graça de Deus, que ela andasse, a palavra que me veio no meu coração era de maldição. Como o padre chegou para celebrar a missa, eu estou em território estranho, né? Aí eu parei de rezar, disse para a menina assim, olha, depois, ou seja, após a missa, nós vamos voltar a orar por você, tá ok? Tá. Aí após a missa, levamos ela para a capela e fomos rezar para essa menina. Antes de iniciar a oração, eu disse a ela assim, André, naquele primeiro momento que nós estávamos rezando por você, eu senti no meu coração que foi uma maldição sobre você e que você está sentindo um peso enorme sobre as suas pernas. O que você pode dizer? Aí ela disse assim, olha, eu não sei se é maldição, mas o peso eu estou sentindo, sim, nas minhas pernas. Eu estou sentindo um peso nas minhas pernas. E aí, oramos, quebramos aquela maldição em nome de Jesus Cristo. Aquela menina, ela não sentia as pernas. Ela não sentia as pernas. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê ali uma cura, né, que Pedro e João fizeram, em nome de Jesus, daquele homem na porta do templo. E quando eles levantam aquele homem, assim também nós fizemos com essa menina. Levantamos a menina. Essa menina não parava em pé. Ela não parava em pé. E nós, em nome de Jesus Cristo, fica em pé, porque o Senhor já quebrou essa maldição. E anda, em nome de Jesus Cristo, anda. E ela
dobrava a perna, dobrava a perna, dobrava a perna. De repente, aquela menina, ela começou a andar, dando passo com as suas pernas, você sabe, toda assim meio desengonçada, né? Dando passo, a gente segurando. Aí ela foi até o Santíssimo, colocou a mão no Santíssimo, e aí voltou de novo. Nós trouxemos de novo ela para a cadeira de roda. O lindo de tudo, gente, foi isso que ela falou. Ela disse assim: agora eu estou convencida que eu vou voltar a andar. E aquela menina, ela não mexia com os dedos do pé, aquela menina não mexia com a perna, né? Do joelho para baixo não mexia. E após a oração, aquela menina começou a mexer com os dedos do pé, ela começou a mexer com o pé, e aquele frio, vamos dizer assim, aquela circulação que não acontecia mais nas pernas, voltou de novo a circular. Então, eu digo para vocês, essa menina já não está andando ainda, né? Mas ela vai fazer a fisioterapia. Eu conversei com uma profissional também lá, e ela falou assim: não, Bosquim, ela vai andar sim. Então eu digo para vocês, olha, em nome de Jesus Cristo, essa menina vai estar andando. E por que não dizer que ela já está andando? Eu já digo que ela já está andando, em nome de Jesus. Mas o que aconteceu? Foi uma maldição. Foi uma maldição. Gente, eu não estou falando, por isso eu estou dizendo, não estou aqui falando só por falar. Ou então, é o Bosquinho. Não, o Bosquinho não faz nada, quem faz é Jesus. Quem faz é Jesus. Então eu estou falando de uma experiência que a gente está tendo, das orações, dos atendimentos que acontece. Quantas e quantas palavras que a gente escuta, que a mãe fala para os filhos e que o pai fala para os filhos. Então, graças a Deus, que mais uma vez vocês estão sendo alertados. Nós estamos sendo alertados. Nós precisamos realmente administrar aquilo que nós falamos. Amém? Amém? Então agora vamos ficar de pé. E vamos pedir ao Senhor. Eu só quero perguntar uma coisa. Perguntar para você o seguinte: com toda a palavra, tudo aquilo que foi dito, ou aquilo que o próprio Espírito Santo foi falando com você, você sente alguma coisa em você, ou na sua vida, é lógico, na sua vida, com relação à maldição? Quem sente, levante a mão. Ok. Então vamos rezar. Pedir ao Senhor, neste momento. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, foi anunciada, Jesus. Assim também, Senhor, conforme oraram por mim. Assim, Senhor, conforme pediram, Senhor, com que o Senhor colocasse as Tuas palavras, Senhor, em minha boca. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor, que não foram palavras, Senhor, em vão, Senhor. Eu creio, Senhor, que não foram palavras minhas, não foi o meu eu, Senhor. E porque, Senhor, não foi o meu eu estou clamando agora para Ti, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, a Ti, Senhor, essas pessoas que levantaram, Senhor, a mão, Senhor. E outras, Senhor, que não levantaram, mas que trazem, sim, Senhor, esses traços, Senhor, de maldição. Oh, Deus querido, eu estou pedindo, Senhor, agora libera o Teu Espírito agora, Senhor. Libera o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esse Teu povo. E vem, Senhor, tirando, Senhor, esse sofrimento. Vem, Senhor, tirando das angústias. Vem, Senhor, tirando da maldição, Senhor. Nós pedimos, Senhor, aqueles que se encontram, Senhor, em abismo, Senhor. Aqueles, Senhor, que se encontram, Senhor, num buraco, Senhor. E que não tem mais solução. Eu estou pedindo a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu estou pedindo, Senhor, em Teu nome, Senhor, libera e liberta, Senhor, essa família. Libera, Senhor Jesus, agora os Teus filhos, Senhor. Eles precisam, Senhor, do Teu toque. Eles precisam, Senhor, do Teu amparo. E o Senhor está aqui, Senhor.
O Senhor diz, Senhor, na tua palavra: invoca-me e eu responderei. Eu estou invocando o teu nome, eu estou invocando o teu Espírito Santo, Senhor. Eu sei, Senhor, que teu Espírito Santo tudo transforma, Senhor. O teu Espírito Santo, Senhor, ele libera, Senhor, ele nos libera, Senhor. Eu estou pedindo a ti, Senhor, agora. Eu estou pedindo, Senhor, agora quebra, Senhor, toda a maldição do ventre, Senhor. Quebra, Senhor, toda a maldição que foi herdada do ventre. Toda a maldição, Senhor, pelo nome. Toda a maldição, Senhor, do casamento, Senhor. Toda a maldição, Senhor, do casamento. Até mesmo, Senhor, aquele, Senhor, que vive em crise, Senhor. E que vive, Senhor, em destruição de casamento, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, agora. Quebra, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo. Quebra, Senhor, toda a maldição, Senhor. Toda a maldição, todo o desespero, todo o abandono, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que foi dito também, Senhor, como andarilho. Eu estou pedindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem, Senhor, agora, Senhor. Vem liberar, libera, Senhor, toda, Senhor, este peso. Como se recebesse, Senhor, algo pelas costas. Eu estou pedindo, Pai, em nome de Jesus. Eu estou pedindo, Senhor, agora. Estou clamando, estou invocando o teu Espírito. Eu estou invocando o teu Espírito Santo. Eu estou clamando, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que ele vem, Senhor, em socorro. E que ele vem, Senhor, em nosso socorro. Que ele vem, Senhor, em nosso auxílio. E que ele liberta, Senhor, os teus filhos que estão amarrados, Senhor. Que estão amarrados. Eu estou pedindo, Senhor. Libera, Senhor, e liberta, Senhor, agora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e toca e libera, Senhor. Libera, Senhor, para a tua glória, Senhor. Vai curando, Senhor, e vai libertando, Senhor. Vai libertando, Senhor. Vai libertando, Senhor. E nessa noite, vamos experimentar o poder de Deus. Vamos experimentando o poder de Deus agora. Eu convido você já ir silenciando o teu coração. Vai silenciando. Jesus. Eu convido agora você. Eu convido você agora indo, orando no Espírito. Bem baixinho, vai orando no Espírito. Isso. Vai orando no Espírito. Fica na paz, Deus abençoe. Tem que voltar a trabalhar. Vamos trabalhar, vem cá. Oi. Tá bem? Amém. Amém. Vai silenciando. Silenciando. Me vem novamente a confirmação. Gente, o que eu sinto no meu coração, que muitas das vezes nós somos meio lento para a graça de Deus. Porque pela visualização que Deus me dava, eu via muitas pessoas chorando. Eu via o Senhor libertando muitas pessoas. E muitas das vezes nós ficamos reprimindo a graça de Deus. Nós dificultamos
aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Nós somos livres para manifestar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, aquilo que Deus está agindo em nós. Por isso, amada, por isso, meu amado, se é isso que você está sentindo no teu coração, irmão, você pode glorificar a Deus com essa lágrima. Você pode glorificar a Deus com este choro. Porque não é um choro de repreensão, mas é um choro de libertação. É um choro de alívio. É um choro de graça. E eu já quero, Senhor, te agradecer, Senhor. Se isso não acontecer aqui, Senhor, vai acontecer em casa. Vai acontecer, Senhor, nas casas. Mas que aconteça, Senhor, para a tua glória. Que aconteça assim, Senhor, como sejam sinais. Sinais da tua presença. Sinais, Senhor, do teu amor, Senhor. Oh, Deus querido, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelo aquilo, Senhor, que eu não vi, mas que eu creio, Senhor, que o Senhor fez muita coisa. Muito obrigado, Senhor. A ti, Senhor, é dada toda a honra, Senhor. A ti, Senhor, é dada toda a glória, Senhor. Bendito seja, exaltado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, exaltado seja, Senhor, o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu confio, Senhor, na tua presença, confio no teu Espírito, confio, Senhor, naquilo que o Senhor fez, que o Senhor agiu, Senhor, em nós. Do teu Espírito Santo, Senhor, que veio, Senhor, tocou em nós, o teu Espírito que está em nós, Senhor. E isso, Senhor, vai continuar esta cura e essa libertação, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.